Mais ou menos umas 2 semanas atrás, a Capcom revelou pra gente o trailer de revelação do Resident Evil 9, o Resident Evil Requiem. E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho o que eu achei desse novo trailer. Tem 3 minutos do trailer. Eu quero falar aqui um pouquinho o que eu achei, o que eu espero desse novo Resident Evil. E tem mais enrolação, bora lá. Bom, a saga Resident Evil pra mim é uma das minhas favoritas, sem dúvida. Ela acabou entrando nessa lista, porque por mais que eu nunca tenha zerado os jogos clássicos por causa daquela câmera lá, que eu nunca me adaptei àquela câmera, os remakes me conquistaram de uma forma que é sem igual, sem comparação. Principalmente os remakes, porque eu joguei Resident Evil 4 lá atrás no PlayStation 2, mas nunca cheguei a zerar, porque eu era criança, e criança não tem muita coordenação motora, então eu ficava preso naquela parte de fugir daquela pedra, e é isso, eu não conseguia sair daquela merda. Então eu sempre jogava um pouco, chegava naquela parte, eu já ficava travado, então eu só ficava dando tiro pro alto e foda-se, matando corvinho, andando, olhando o mapa, e é basicamente isso, explorando a vila, e é basicamente isso. Mas então eu cresci um pouco e acabei baixando pirata esse jogo no meu notebook. Eu tinha um notebook positivo e rodava o jogo, tá ligado? Resident Evil 4 o clássico não é tão pesado assim. E eu acabei jogando esse jogo aí. E realmente é muito bom, cara. É muito bom poder aproveitar esse jogo aí. Essa Resident Evil me conquistou pela sua exploração, liberdade e aquele sentimento de backtracking, tá ligado? E quando eu joguei Resident Evil 2 Remake, senti esse sentimento de backtracking. Você tem uma caralhada de itens no seu inventário pra você usar. E é muito legal você chegar naquele lugar e você não poder ter acesso àquele lugar ainda, porque você vai ter que fazer outra coisa, você vai ter que pegar um outro item antes de acessar esse local. E isso daí é muito bom, é muito legal, cara, você poder voltar nos lugares e explorar o mapa. Quando eu peguei pra explorar a delegacia pela primeira vez, moleque do céu, cara, foi uma coisa assim, sensacional. Você tem um mapa consideravelmente grande até, e você pode explorar a delegacia inteira, os esgotos. Cara, é um jogo muito bem feito. E vocês podem falar, mas como você gosta da saga Resident Evil se você já jogou o remake? Pois é, eu joguei um pouco dos clássicos, sim, mas eu nunca cheguei a zerar porque realmente aquela câmera não me desce, cara. Mas, enfim. E a galera idolatra o Resident Evil 2 clássico, tá ligado? Então quando o Resident Evil 2 Remake foi lançado, a galera elogiou muito também o Resident Evil 2 Remake. Então, se os fãs mais antigos da saga Resident Evil gostou do Resident Evil 2 Remake, então quer dizer que a Capcom conseguiu. Ela conseguiu recriar, modernizar o que era o Resident Evil clássico, transformar o Resident Evil 2 clássico num jogo moderno, num jogo atual. É claro que mudou a câmera também, né? Inclusive, foi um dos acertos, foi um dos grandes acertos da Capcom. Não tentar revolucionar aquela câmera antiga, já colocar logo terceira pessoa, porque foi isso que consagrou a saga Resident Evil, né? Tudo começou com o Resident Evil 4, né? Que ele deixou de ter aquela câmera fixa, né? E passou a ter uma câmera em terceira pessoa que você pode mexer. Inclusive, nos dias de hoje, eu acho a câmera do Resident Evil 4 clássico muito travada, cara. É foda de jogar esse jogo nos dias atuais, Mas essa sensação de backtracking, todos os lugares que você pode explorar, cara, é muito bom, cara, é muito bom. Tem também as clássicas músicas de Safe Room, né, que também são maravilhosas. E por mais que, quando chegou, depois das cagadas que a Capcom fez, né, no Resident Evil 5, até que foi bem mais aceito do que o Resident Evil 6, né, que aí o 6 já virou loucuragem. Mas enfim, a Capcom lança o Resident Evil 7, mudando tudo, mudando a câmera, voltando para uma pegada mais de terror e câmera em primeira pessoa. E tem muita gente que simplesmente não gostou do jogo, simplesmente pela câmera ter mudado, você passar assim em primeira pessoa. Eu sei que tem a galera também que tem problemas com cinetose, enfim, aí beleza. Mas tem muita gente que acabou não gostando do jogo, porque por causa da mudança de câmera, tá ligado? E inclusive eu até fiquei meio assim, porque pô, o jogo é em terceira pessoa, tamo acostumado. Porque eu não peguei, quando lançou, tipo assim, quando eu comecei a jogar videogame, já existia Play 2, então eu fui direto no 4, tá ligado? Eu não tinha Play 1, fui direto no Play 2. Resident Evil 4, aquele estilo de câmera que eu conheço. Então os próximos jogos foram lançados assim também, em terceira pessoa. Aí do nada chega um em primeira, tipo, eu achei, pô, acho que deve ser paia, né? E o jogo lançou, eu joguei só um pouquinho no VR, tá ligado?
E achei muito legal, cara. Eu joguei o comecinho no VR, depois larguei mão do jogo. Até que uns dias atrás o jogo tava em promoção, comprei e finalmente joguei Resident Evil 7, cara. E, cara, é sensacional, cara. Por mais que seja em primeira pessoa, aquele sentimento de backtracking e a exploração ainda tá lá, cara. Isso aí é genial demais. A Capcom conseguiu voltar esse sentimento aí que infelizmente não tá presente no 5 e no 6, né? Eles foram mais pro lado do tiroteio mesmo, ação e socar pedra, e aí é isso. E aí, eu acho o Resident Evil 9 um bom jogo, mas eu não acho ele um bom Resident Evil, tá ligado? Porque ele já vai muito pro lado da loucuragem. Tem o Magneto lá. E, enfim, não me passou todo esse sentimento que a saga Resident Evil passa, tá ligado? Não é tão Resident Evil assim o Resident Evil 9. Se é que vocês me entendem, né? Se é que isso faz sentido, eu espero que faça. Então, o mesmo acontece com o Resident Evil 3 Remake, que eu acho ele um bom jogo, mas assim como o 8 não é um bom Resident Evil, né? Resident Evil 3 parece que ele teve muita coisa cortada, assim. Eu joguei o jogo, tá ligado? E vi várias análises de pessoas que jogaram o clássico também. E várias delas disseram que simplesmente várias coisas do jogo clássico foi cortado no remake. Isso eu não vejo nenhum sentido. Deveria ter tudo que tem no clássico melhorado, né? Expandido. Deveria ter tudo que tem no clássico e ainda mais, porque é assim que um remake deve funcionar. Eu tô errado, caralho. Bom, então Resident Evil 3 Remake é um bom jogo, mas não é um bom Resident Evil. Mas vamos falar agora de Resident Evil 9, né? Já foi mostrado pra gente a protagonista, né? Eu não sei se vai ter mais de um protagonista, mas até o momento foi apresentado pra gente uma delas, né? Um dos protagonistas, que é a Grace, né? E pelo que parece, ela recebe uma missão pra ir de volta pra um lugar onde ela já tem um passado e isso vai mexer muito com ela, né? E é mostrado pra gente também que a gente vai estar de volta em Raccoon City depois da explosão. Porque vocês estão ligados que no 3, no final do jogo, a cidade é evacuada e cai uma bomba lá. E dizima a cidade inteira. E a cidade está destruída. A gente volta pra Raccoon City e a delegacia tá destruída. Muito foda aquela cena da delegacia explodida, né? Destruída. Cara, é muito foda, cara. É a estética puro, tá ligado? E isso aí me deixa muito hypado, porque será que a gente vai explorar Raccoon City inteira? Será que vai ser um semi-mundo aberto, estilo God of War? Tá ligado? Não precisa ser mundo aberto, mas tipo, uma grande área pra você explorar de Raccoon City destruída, assim, devastada. Inclusive a delegacia. Aí eu fico imaginando, será que vai ter variações do Mr. X, do Nemesis? Imagina que foda que seria. E, inclusive tá tendo alguns rumores aí também de que vai ser mais de um protagonista, que me deixa bastante animado, porque eu senti falta de alguns personagens mais familiares, né? Um Leon, uma Jill, uma Claire, um Chris, Sugador de Pedra. Eu gostaria de ver também um Leon sendo protagonista no jogo, tá ligado? Porque o Leon tá envolvido, né? Se tiver alguma coisa lá, eu acho que, porra, ele vai voltar pra Raccoon City, cara. Ia ser muito foda poder jogar com o Leon e o Raccoon City devastado, chutando cabeça de zumbi. Nossa, Deus, por quê? Capcom, por favor, Capcom. Por favor, Capcom. O que tudo indica também, a gente vai ter o retorno dos zumbis, né? O jogo tá numa pegada de terror mesmo, né? De survival war. E é muito bom isso, porque isso é Resident Evil, tá ligado? Falando um pouco agora do que foi mostrado pra gente da gameplayzinha, bom, o que mais foi revelado pra gente também é que a gameplay do jogo vai ser diferente dos antigos, né? Agora a gente vai ter a opção de primeira pessoa e terceira pessoa, que é genial. Quem quiser joga em primeira e quem quiser joga em terceira também. Isso aí resolve o problema de quem tem cinetose ou simplesmente não gosta de jogar Resident Evil em primeira pessoa. O que não é meu caso. Eu vou zerar esse jogo em terceira, em primeira, em segunda pessoa. Foda-se, eu vou destrinchar esse jogo. E bom, até o presente momento é isso que a gente tem por enquanto de Resident Evil 9. O jogo lança em 27 de fevereiro do ano que vem, então não tá muito longe, falta menos de um ano. E eu tô muito ansioso pra esse jogo lançar. Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse trailer, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E é isso aí. Deixem um like aí, se inscrevam. Valeu, falou e tchau, tchau.